Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por estar com vocês, que são a minha família espiritual. E às vezes, muitas vezes, eu fico pensando em vocês, com muita alegria, porque eu sei que passarei a eternidade com vocês. Esse relacionamento que nós temos foi feito por Cristo. Não é algo superficial, não é algo humano. Como nós vimos, foi costurado pelo sacrifício de Cristo. Por isso, quando eu digo que eu estou muito contente, muito feliz, é uma felicidade que não tem muito como explicar, porque ela parte daquilo que Deus fez na minha vida e na vida de vocês. Esse é o nosso primeiro culto em 2014. Nosso primeiro momento de adoração em comunidade. E por isso eu pedi a Deus uma reflexão que pudesse marcar o coração e a vida de vocês, não somente hoje, nesse domingo, mas pudesse marcar as nossas vidas no correr de 2014. Nossa esperança repousa sobre a revelação de Jesus Cristo. Se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 1, está projetado, os versículos 1 a 3, diz o seguinte: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê esse livro, e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas as coisas acontecerão. Queridos irmãos, é muito interessante que, se nós abrimos o Novo Testamento, nós vemos que temos 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos nos dão as palavras de Cristo, através dos apóstolos que escreveram os evangelhos. Temos aí palavras ditas pelo próprio Cristo. Depois, conforme vamos andando, caminhando no Novo Testamento, vemos as reflexões reveladas por Deus aos apóstolos. Mas é muito interessante que as palavras de Cristo, reveladas pelo próprio Cristo, estão nos 4 evangelhos e estão no livro do Apocalipse. Porque é Jesus que fala. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Nesta manhã, nossa intenção não é buscar premonições sobre uma catástrofe iminente,
mas ler o Apocalipse de João por aquilo que o livro do Apocalipse é: a revelação de Jesus Cristo. É isso que o livro é, a revelação de Jesus Cristo. Reparem só, essa revelação de Cristo é uma revelação feita por Ele próprio. Diz respeito a Ele mesmo. A vitória dele sobre a morte, que celebramos agora. E a soberania dele, soberania de Cristo, sobre a história e o tempo. Reparem, isso é muito importante para a nossa vida, e nós vamos ver isso nesta manhã. Reparem só. É a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é sobre Ele, a partir dEle, mostra a vitória dEle sobre a morte e mostra a soberania dEle sobre a história e o tempo. A soberania dEle. Por que Deus me deu esse texto? Porque eu estou chegando de uma viagem de 45 dias à Europa. E, normalmente, quando a gente pensa na Europa, em termos de cristianismo, a gente pensa, já era. Aquilo lá dançou. Não há mais esperança para a Europa. E eu vi muitas coisas. E ouvi muitas histórias. Vou contar uma. Tiago e Daiane, que são nossos missionários lá, estão indo agora, no início desse ano, para a cidade de Marseille, na França, tiveram que resolver alguns problemas legais. E aí foram os dois. São jovenzinhos. Eu creio que a igreja conhece, ou parte da igreja conhece. São bem jovens. Aí, quando ele começaram a ser entrevistados por aquela funcionária pública, por que eles estavam ali, indo para a França, com que finalidade? Ele disse, eu sou pastor e vou trabalhar como pastor auxiliar numa igreja em Marseille. Ela ouviu sem maiores problemas, não chamou a curiosidade dela o fato dele ser pastor. Mas uma coisa chamou a curiosidade. Ela falou, mas vocês são casados? E ele falou, somos. Mas tão jovens. Ele falou, é. Aí ela disse, interessante, aqui na França, ninguém mais casa jovem. E a partir daquele detalhe, que para nós não tem, a princípio, nenhuma importância, de vermos jovens casais, ela começou a perguntar, mas por que vocês casaram? Ah, não, nós somos cristãos, somos batistas, etc. Ele começou a explicar. E aí ela começou a ter uma curiosidade mais, batista? Que são os batistas? O que vocês... Ela começou a perguntar sobre a fé daqueles dois jovens, daquele casal. Tudo a partir de um detalhe. São casados. Num país onde não se casa. Ou, quando se casa com uma idade bem lá na frente, depois de ter experimentado a vida. Queridos irmãos, a primeira realidade que temos que entender, não somente em relação à Europa, mas ao mundo, é que o mundo está perplexo.
Quando lemos o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, tanto naquela época como hoje, essa revelação de Jesus acontece num contexto de precariedade, onde a igreja parece estar indefesa, exposta, às vezes a calúnia, humilhação, vergonha. Este é um elemento da atualidade. Reparem só, é estranho esse elemento. O mundo está perplexo. O mundo perdeu seus fundamentos. A Europa perdeu os seus fundamentos. Estados Unidos está perdendo, praticamente já perdeu. O mundo não tem onde pousar o pé com firmeza. É como se tudo estivesse em movimento. Alguns filósofos chamam isso de realidade líquida. Não há mais solidez em nada. Tudo muda. E a própria igreja, às vezes, se sente indefesa, sem saber o que fazer, se sente exposta às críticas. E essa é a realidade de hoje, mas era a realidade também quando Jesus faz a sua revelação ao apóstolo João no livro do Apocalipse. Essa é a condição pertinente ao momento atual, e diante da qual a profecia entregue a João esclarece, em primeiro lugar, que Cristo é quem dá testemunho de si. O testemunho de Jesus Cristo, de que fala o versículo 2, tem como sujeito o Senhor. Reparem só, Jesus testemunha dele mesmo. Muito interessante isso. Para a gente ter consciência de que não há mais esperança, nem solução para esta parte do mundo ou para aquela outra parte do mundo. Já era, dançou. Não. O testemunho de Cristo permanece. Mesmo nesta situação de precariedade do mundo, mesmo quando a igreja se sente acuada, Cristo está presente e Ele fala. Ainda sobre essa situação de perplexidade do mundo, Apocalipse 12, 17, nos diz o seguinte. Não dá para ver direitinho, por isso a gente pode abrir a Bíblia e ler o texto inteiro. É um versículo só. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. O que significa isso? Neste momento de perplexidade do mundo, nós temos que entender que o mundo, e agora estamos falando das instituições, estamos falando dos poderes, seja primeiro mundo, seja no nosso país, no mundo, os poderes, as instituições, vamos chamar de governos, dentro da sua perplexidade, eles não são amigáveis conosco. Não são amigáveis. Não estou falando das pessoas. As pessoas precisam de ouvir. Ainda que seja um testemunho tão simples. Eu sou jovem e me casei.
Mas os poderes, os governos, não são favoráveis. E eles, de fato, combatem os descendentes ou aqueles que estão na igreja. A mulher aqui representa a igreja. O dragão são esses poderes. Era Roma na época do Apocalipse. Agora são outros estados. Quer estejamos na China, quer estejamos na Europa. Na França existe um negócio chamado laicidade, laicismo. Ou seja, tudo que é religião, ou tudo que vem da religião é ruim. Não deve ser divulgado. E isso marcou a igreja francesa. Ela foi tão perseguida, tão colocada no corner, na esquina, ali, sofreu tantos ataques, que ela está tímida. Então, esses poderes atacam a igreja. E aqueles que obedecem os mandamentos e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Mas, reparem só, o testemunho dos filhos de Deus, e nós, irmãos e irmãs de Cristo, por adoção em graça, às vezes dispersos, às vezes escarnecidos, às vezes, eu diria que muitas vezes mesmo, submetidos a grandes tentações, o nosso testemunho reside, pela graça e pela misericórdia de Deus, na observância dos mandamentos. Ou seja, e na guarda do testemunho. Quando nós somos fiéis, Cristo aparece. E a luz brilha. E eu vou contar mais uma historinha. Há um ano atrás, um ano e pouco já, quase um ano e meio, André e Fernanda foram para a igreja de Montpellier. O irmão Verde esteve lá visitando, a irmã Mônica. Não sei se eles assistiram um culto dominical. Devia ter 30 e poucas pessoas. 30 e poucas pessoas, há um ano e meio atrás. E esse casal, jovem também, começou a trabalhar. Começou a trabalhar. E agora, eles fizeram um culto de Natal. Com tudo que um culto de Natal nas nossas igrejas tem. Tinha coro? Tinha coro. Não surgiu do nada. Um ano de trabalho, um ano e meio de trabalho. A igreja aprendeu a se reunir, a formar grupos, a ministérios, a atuar. Os irmãos sabem quantas pessoas tinham no culto de Natal? 140. 140. Quando eles chegaram, tinham 3 a 5 crianças que iam à igreja, mas não tinha nenhuma atividade para essas crianças. Agora tem um ministério infantil. Quantas crianças frequentam o ministério? 25 crianças. Tinha 2 brasileiros. Eram eles. Parece que mais uma moça. Hoje, tem 15 brasileiros. Sem nenhuma dúvida, o mundo está perplexo. E os governos
as instituições não gostam da gente. Porque não gostaram de Jesus, vai gostar da gente por quê? Mas quando nós somos fiéis à revelação de Cristo, a igreja aparece. Tenho muitas histórias ainda para contar, mas João diz: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Queridos irmãos, nós somos servos de Deus, mas nós também somos os profetas de Deus, aqueles que falam a verdade revelada por Jesus Cristo. Jesus é a luz dos povos e nós somos o reflexo dessa luz. É como se nós fôssemos um espelho e refletimos a luz. Para isso, somos chamados à fidelidade aos mandamentos e à verdade revelada. Certo, o mundo está perplexo, ele não gosta da gente. As pessoas têm que ouvir. Não vamos confundir o mundo, as instituições, os governos, com as pessoas. Mas, se o mundo, às vezes, nos confronta, em algumas regiões do planeta, nos persegue e até nos mata, não podemos esquecer que o mundo não é onipotente. Se ele está perplexo diante da mensagem de Cristo, se ele está perplexo diante da igreja que reflete a luz de Cristo, a esperança profética do Apocalipse reside na certeza de que o mundo, apesar dessa ferocidade, manifesta na perplexidade dele a impotência diante da soberania de Cristo. Reparem só, ele está perplexo, ele às vezes golpeia, ele às vezes é violento, ele às vezes nos parece feroz, assim como estava a igreja de Montpellier. E não sou eu que digo, pastor Didier, que é o pastor da igreja, chegou para mim e disse, uma irmã da igreja disse para mim o seguinte: pastor, a igreja ressuscitou. Ele e o pastor me contando, a igreja ressuscitou. Queridos irmãos, este mundo que às vezes oprime as igrejas na Europa, não é onipotente. Ao contrário, o mundo é fraco. Vou contar uma história que para mim é fantástica, não sei se eu já contei aqui para os irmãos. É proibido fazer reuniões, digamos assim, evangelísticas das praças. Você não pode reunir 30 irmãos, ir para a praça pública e fazer um culto em praça pública. Vem a polícia, pergunta quem é o responsável e leva o sujeito preso. Bom, o que é que os irmãos inventaram? Um ministério. Chama-se o Ministério da Prisão. Eles fazem o culto,
até chegar a polícia, dá para fazer um sermão, né? Não é tão imediato, né? Se canta o louvor, se faz o sermão, se faz o apelo, distribui folhetos, aí chega a polícia. Quem é o responsável? Tem um irmão que já é do Ministério da Prisão. Ele falou, eu sou o responsável, então o senhor vai preso. Então, todo culto, claro, ele vai preso, não vai ter uma pena muito longa, vai ter que pagar uma multa, vai ter e sai. Próximo culto, lá está ele, chega a polícia, eu sou o responsável, Ministério da Prisão. O mundo é fraco diante da soberania de Cristo. O testemunho em Apocalipse 2,13, a revelação nos diz, e é Jesus que está dizendo, eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm por mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Muito interessante esse texto, porque esse texto está dizendo duas coisas. Existe uma cidade muito importante, essa cidade chama Pérgamo, é uma cidade importantíssima na antiga Grécia, na época de João, na época dos primeiros cristãos. A cidade era tão importante, só para os irmãos imaginarem, a maior biblioteca da antiguidade era a Biblioteca de Alexandria. A segunda maior biblioteca da antiguidade era a Biblioteca de Pérgamo. Pérgamo era tão culta, tão voltada para a ilustração, para os livros, etc., que a palavra pergaminho, que quer dizer livro, né? Veio de Pérgamo, porque aí se produziam livros, se guardavam livros. Ou seja, era uma cidade, né, chique, importante. E essa cidade tinha um templo, um enorme templo, no alto da colina. Pérgamo já ficava numa colina, mas acima, lá no cume, tinha esse templo. E era um templo a Zeus. Quem era Zeus? Era o Deus maior, Deus minúsculo, do Olimpo, o Deus maior da cultura grega e depois da cultura romana, Zeus. E aí Jesus diz, eu sei que vocês estão morando aí onde tem o trono de Satanás. Hã? Vocês entenderam? Eu diria até que Jesus está sendo irônico. Hã? Por quê? Ali tem um trono, ali tem o Senhor templo, para o maior dos deuses, que é Zeus. E Jesus diz, eu sei que vocês moram ali onde tem o trono de Zeus, que não é Deus nenhum. É muito interessante, queridos irmãos, que o nosso testemunho, que é dado por nossa fidelidade à revelação de Cristo, acontece em qualquer lugar. Acontece em Pérgamo, acontece em Pérgamo. Acontece nas importantes cidades francesas, acontece e vai acontecer cada vez mais. Ainda que o trono de Satanás esteja neste lugar, o testemunho está lá. O testemunho do Filho de Deus vem à tona cada vez mais forte, o testemunho de Cristo. E a impotência do mal pode ser vista no correr da história e do tempo. E assim a força dos adversários de Cristo da história e no tempo é despedaçada. Queridos irmãos, vamos acabar com a ideia de que nós, o cristianismo, a mensagem de Cristo foi derrotada. Não foi derrotada, ao contrário, é uma mensagem cada vez mais vitoriosa.
Quem olha para a China, hoje nós falamos em 200 milhões de cristãos na China. Mas isso não existia há um século, não. Isso não existia há um século. Claro, há momentos terríveis para a igreja. Há momentos como este que a igreja francesa enfrentou. Mas eu e Naira tivemos uma alegria enorme que a gente nunca imaginou. Era um domingo de manhã, nós procuramos uma igreja em Barcelona. Por incrível que pareça, a igreja estava quase do lado não do lado, mas uma meia dúzia de quadras do lado da casa da minha filha, perto da casa da minha filha, e fomos, Igreja Batista. Entramos, e a gente, com a nossa experiência de igreja na França, entramos. Né? Vamos ver um culto de uns poucos irmãos reunidos, e de repente lá dentro a gente vê uma igreja grande, uma igreja cheia, um sermão lindo, um culto belíssimo. Há momentos de trégua, há momentos em que nós apresentamos o Evangelho e os nossos adversários fogem. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São momentos de vitória que nós vemos, a igreja crescendo, momentos de trégua, espaços históricos de alívio, de que pode se beneficiar aqueles que se mantêm fiéis ao nome de Cristo e não renegaram sua fé, revelando que a vitória de Cristo parece oculta, mas é real. Queridos irmãos, o mundo é fraco diante da soberania de Cristo. E a igreja cresce, cresce. Em todos os lugares onde houver o testemunho, a fidelidade à revelação de Cristo. Por isso, queridos irmãos, terceiro item desta reflexão bíblica é que o dom da oração repousa sobre a esperança. Aquele que dá testemunho de tudo isso, e quem dá testemunho é Jesus, é o Cristo, diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Queridos irmãos, esses momentos de alívio que nos permitem vislumbrar a vitória de Cristo no tempo presente, são o reconhecimento, a esperança que nos leva à fidelidade na oração. A frase parece complicada. A esperança, ela se baseia na certeza de que as promessas que Jesus fez se cumprem. Que Jesus é verdadeiro e fiel. Que quando Ele promete, Ele cumpre. Por isso, a revelação de Cristo nas nossas vidas se traduz no reconhecimento de que as promessas dele são verdadeiras para a nossa vida. E repare, isto é o que nós chamamos de esperança. A certeza de que as promessas de Cristo se cumprem ou se cumprirão. E é exatamente, queridos irmãos, essa esperança que nos leva à fidelidade da oração.
Por que eu estou dizendo isso, que está na palavra de Deus? Muitas vezes nós achamos que oração é pedir. Não, é pedir sim, está certo. Mas às vezes a gente fica só no pedir. Mas, reparem só, a esperança nos leva a algo especial. A exercer o dom da oração, a fidelidade na oração. Repara só, se você só pede, você cansa de pedir. Mas se você olha as promessas, se você vê aquelas que ele já cumpriu na tua vida, 2013, olhe para 2013, o que ele já cumpriu na tua vida. Isso fortalece a tua esperança, a certeza de que as outras promessas se cumprirão. E você se faz fiel na oração para dizer: Senhor, a minha alegria não dá para expressar. Recebe, Senhor, esta oração que sai do coração. Por isso, queridos irmãos, nós pedimos para que o Senhor venha e se manifeste, como estão presentes nos últimos versículos do Apocalipse. Mas quando nós pedimos para que Ele venha, há dois sentidos desse pedido. Um é futuro. Eu estou pedindo para que Ele volte, para que esta história de perplexidade, de confusão acabe, de uma vez por todas. É aquele pedido futuro. Mas quando eu peço para que Ele venha e se manifeste, eu estou pedindo também, este é um sentido poderoso na minha vida e na tua, para que Ele venha agora e se manifeste agora, para que o mundo veja. E o mundo vê. E o mundo vê. Por quê? Porque na festa de Natal da igreja de Montpellier, tinha cartazes agora espalhados pela cidade, tinha anúncio na rádio, convidando a celebrar o Natal. Pedimos então para que o Senhor venha e se manifeste, venha para a minha vida, e se manifeste na minha vida, venha para o meu ministério, venha na minha atuação diária, no meu trabalho, na minha escola, venha e se manifeste. Aí o mundo vê. Mas, futuramente, quando Ele voltar, a vitória dele será evidente a todos. A todos. Não vai ficar de fora nenhum ser humano. Mas agora, na história e no tempo, Ele é a esperança que aquece os nossos corações e se traduz em nossa fidelidade de oração. Queridos irmãos, nesse momento presente, nesse momento nosso, da Igreja Batista em Perdizes, a oração nasce como dom de gratidão e não como presunção de antecipar a evidência da vitória de Jesus Cristo ou de agir por força própria fora da graça. Nós oramos neste momento presente, traduzindo a nossa gratidão pela presença e manifestação de Cristo em nossas vidas. Este é o centro. E assim, a profecia entregue a João nos mostra que a esperança aquece os nossos corações.
porque é a revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Que essa esperança faça de você, em 2014, uma pessoa grata e fiel na adoração. A esperança vai te dar fidelidade na oração. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu podia terminar o sermão aqui. Na verdade, este é o sermão. É um sermão que nós vimos que o mundo está perplexo, que o mundo não é onipotente e que na esperança repousa a nossa fidelidade na oração. Estamos começando um ano. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Não é que Deus respondeu às promessas que Ele me fez, porque algumas respostas de Deus na minha vida, eu nem sabia que Ele tinha prometido ou Ele tinha pensado. Então, eu desejo, com o coração cheio de alegria por estar nessa igreja que eu amo, com meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo terminar esse culto agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Ainda que eu pedisse muito, eu nunca imaginaria que Ele me daria tudo que Ele tem me dado. Eu quero agradecer. Eu vou convidar, não combinei isso, mas vou convidar a Naira que vem à frente. Ela às vezes fica um pouquinho, puxa, você podia ter me avisado. Mas algumas coisas eu faço sem saber que ia fazer antes. Eu sinto que o Espírito toca a gente. Como é que eu vou agradecer pelas bênçãos que eu recebi sozinho? Não existe, eu não recebi bênção nenhuma sozinho. Mas eu quero te convidar. Eu quero convidar a todos que querem agradecer a Deus. Você deve saber os motivos? Eu não sei, mas Deus sabe. E eu sei que Deus vai ficar muito alegre, contente. Vem à frente. Vamos juntos, nesse início de 2014, nesse primeiro culto de 2014, dizer para o nosso Deus, venha, volta, como termina o Apocalipse, e que eu li no momento do ofertório. Aquele que dá testemunho de tudo isso. Jesus dá o testemunho. Ele diz, eu volto logo. E Ele volta logo para a tua vida, Ele volta logo hoje, não é amanhã. E aí, amém, vem Jesus. E olha como a Bíblia termina, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Se for possível, vamos nos dar as mãos e vamos agradecer. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos de mãos dadas, traduzindo, Senhor, a nossa alegria pela revelação de Jesus Cristo. Ele se revela a Ele próprio. Ele revela, Senhor, a vitória dEle sobre a morte. Ele revela a nós a soberania dEle, Senhor, sobre todas as coisas. Soberania sobre a história, sobre o tempo. Ele se revela a nós. Ó Pai querido, nós queremos ser fiéis
à revelação de Jesus Cristo e aos mandamentos de Cristo, que não são pesados. Pai querido, nós te pedimos que as promessas que se encontram neste livro, Senhor, mas em toda a Bíblia, aqueçam os nossos corações, encham, Senhor, os nossos corações de esperança, e que o dom da oração, esse momento especial de abrir o coração de Deus, de abrir o nosso coração a Deus, que isso traduza, Senhor, a esperança nas palavras de Cristo. Por isso, Pai, nesta manhã, como corpo, como igreja, reunidos, nós te dizemos muito obrigado. Todos, cada um sabe o motivo da gratidão, e às vezes são motivos e motivos, inclusive estar aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. As palavras não traduzem, mas nosso coração está cheio de alegria, porque Cristo é o nosso irmão, porque Ele nos salvou, porque Ele se faz presente, porque Ele se manifesta, e porque podemos ser, Pai, espelhos da luz de Cristo em nossas vidas. Pai querido, que se cumpra na vida de cada irmão e irmã a promessa que nós encontramos na Tua palavra, a última frase que está na Bíblia, que é: graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com cada um, com cada uma, com todos nós, em nome de Jesus. Amém.